So we're going to finish off this line of Fatima today, Hoje a gente vai terminar a nossa linha sobre Fátima and we're going to start the next topic or the next part. e vamos começar a próxima parte, o próximo assunto. Does anyone have any questions or thoughts in what we've done so far? Alguém teria algum comentário ou alguma pergunta sobre o que a gente fez até aqui? In terms of Fatima, in terms of, the line of, we've been talking a little bit about Russia and what the Catholic Church intention is for Russia. Quanto a Fátima e quanto a Rússia, o que a gente falou sobre a Igreja Católica e seu interesse quanto à Rússia. Brother Marco? Bom, Marco? So I think this is something very spectacular to say that this is a reform line. Eu acho que isso é uma coisa espetacular dizer que isso é uma linha de reforma. And that the devil works on the same logic as God does. Que isso funcionaria na mesma lógica como Deus faz. So what do you think? He really is imitating? I mean, he's step by step, or is it like he has to do it? O que você acha? Ele está imitando passo por passo, ou ele não? He has to do it? Or is he demanded to do it? I mean, has he no choice? Ou ele não tem nenhuma escolha que não seja fazer isso? And how much does he understand? He must understand, I think, quite a lot if he proceeds that way. E quanto ele entende ou não entende de que ele deve fazer dessa forma? Must understand the role of Russia. Quanto ele entende do papel da Rússia? What do you think? O que você acha? Okay. What are people's thoughts on that? O que as pessoas pensam sobre isso? O que vocês pensam sobre isso? What does Satan know? Is he forced to do this? Let me summarize what he said and just put it in some bullet points. Eu vou resumir o que ele falou e colocar isso em alguns pontos. So is Satan forced to operate on this reform line, on this pattern, or the pattern of the reform line? Seria Satanás forçado a operar nesse padrão dessa linha de reforma? And if he is, e se ele fosse, if he's not, let me say it that way. Na verdade, se ele não é, is he cognizant? Does he understand what he's doing? That he is following this line, and that does he understand the role of Russia? Does he understand where this is going? Então ele entende? Será que ele entende que ele faz isso? Ele faz isso conscientemente quando ele tem que cumprir esse papel com a Rússia? What are some thoughts? O que são as ideias que vocês têm? Brother Andreas? I don't think I have the answer, but não acho que eu tenho a resposta. One interesting thought that comes to my mind is pensamento interessante que vem à minha mente that the reform lines is the process through which God accomplishes his goal, which is his goal. Então a linha de reforma é como Deus cumpre seu propósito. And Satan knows. I mean, he's really familiar with God and how he operates. Então Satanás está bem familiarizado com Deus e como Deus opera. So in that sense, I guess an argument to say that he is aware of that
would be that since he knows how God operates, Então, nesse sentido, então ele sabe isso porque desde que ele sabe como Deus opera. he obviously because God does it that way because it's the best way to do it. E obviamente Deus faz isso porque é a melhor forma de se fazer. So since he knows that, it's kind of reasonable that he imitates it because it's the best process to get his goal. Então, desde que ele sabe isso, é racional, é razoável que ele faça dessa forma, porque ele sabe o propósito de Deus. But yeah, then comes to my mind the issue of every time he does that, God uses it in such a way to like humiliate him. Why does he keep doing it again? Então também vem a questão de que toda vez que Deus faz isso para humilhar a ele, então Não. Cada vez que ele faz isso, Deus utiliza o que Satanás fez para humilhar Satanás. Ok. Por que ele faz de novo uma e outra vez? Anything else? Anyone else? Alguém mais? Alguma coisa a mais? Brother Hal? É um pensamento. Eu sempre tive um pensamento com relação vou traduzir, de que se Satanás sabe dos acontecimentos que Deus vai fazer, My thought has always been that if Satan knows what God is going to do, porque ele estuda e ele entende muito bem, não seria muita burrice ele fazer tudo o que Deus designou para ele fazer? wouldn't that be silly from him to do everything that God wanted him to do if he studies what God wants? Rephrase that? Seria simplesmente ele... Só um minuto. Assim. Você pode falar de novo isso? Assim, frases bem pequenas Ah, que dê pra trazer. não seria inteligente ele fazer Wouldn't that be intelligent from him? o que Deus designou que ele fizesse? What God has designed that he would do? Já foi? E eu nunca tinha encontrado muitas respostas satisfatórias para isso. I've never found satisfactory answers for that. E eu acho que eu consegui ver isso mais nitidamente justamente nesse estudo. But in that very study, I think I could see this. Porque eu acho que fica nítido que ele sabe por estudar, mas ele tenta lutar contra. But because it seems that it's obvious that he knows how to study, but he tries to fight against it, against what God does. Ele tenta ir contra e tenta destruir aquilo que Deus está fazendo, mas eu acho que ele não espera que Deus tornasse o plano dele exposto, acho que pra gente. Acho que essa é um pensamento, simplesmente. Pode falar, eu não entendi. Eu acho que ele só não esperava que Deus expôsse o plano dele de reforma para a igreja dele, pra gente, pro movimento de Deus. So he tries to fight against God and to destroy the plans of God, but he wouldn't be expecting that God would expose his plans, Satan's plans to Então, God's church. eu acho que nisso fica claro até onde Satanás tem de certa forma liberdade para atuar. So I think that's clear to see until what is the point that Satan can go
Yeah. Mas ao mesmo tempo mostra que Deus consegue, Deus sabe já também o que ele vai fazer e já tem um plano preparado para isso. So at the same time, God knows what Satan is going to do, and He has already prepared a plan for that. So do you think, let me ask you simply, do you think that Satan knew that he was following some reform line Então, deixa eu here, pe- in então this deixa- example? Deixa eu te perguntar então, assim, você acha que que Satanás sabia que ele estava seguindo essa linha de reforma nesse exemplo? Eu acho que, no meu pensamento, ele, de certa forma, quis imitar. As I think he wanted to imitate. So he's doing it purposefully. Então ele estava fazendo intencionalmente. Acredito que sim. Okay. Yes. Anyone else? Alguém mais? Brother Gabriel? Microphone? Say that again? Eu acho que deve ter mais linhas de reformas assim. What do you mean? You know you got it. Now for the explanation you need a mic. O que você quer dizer? I'm just saying that that since there is a reform line now, we probably might find more reform lines. Estou dizendo que desde que existe uma linha de reforma agora, você pode encontrar, deve haver mais linhas de reforma. Linhas de reformas. So he's saying that if we now see this a satanic reform line with the Catholic Church, there must be more counterfeit reform lines. Is that what you mean? Então o que ele está dizendo é que se existe essa linha de reforma de Satanás, deve haver mais linhas de reformas que são contrárias ou contra linhas de reformas. Mm-hmm. Amen. I Okay, think I amen. agree with that. Well, Eu acho que eu concordo com isso. anyone else? Any other thoughts about it? Algum outro pensamento sobre isso? Did Satan know what he was doing? What are some? Here's another question. Satanás sabia o que ele estava fazendo, e aqui tem outra pergunta. Do we have any other witnesses for Satan knowing or not knowing when he was doing some sort of action? Será que a gente tem alguma outra evidência de Satanás saber ou não saber o que ele estava fazendo? Can we think of the history of Satan? Quando a gente pensa na história de Satanás, Microphone. I would think the story of the cross, for example, that he killed Jesus. eu pensaria na história da cruz, por exemplo, onde ele matou Cristo. Like one analogy that it comes to my mind is like the bugs in the light, or a mosquito going to a light. Uma analogia que vem na minha mente é quando os insetos estão indo para a luz. Like it's going to die, and it, I don't know if they know it, but they still go there. Just like when we sin sometimes and we know it's bad, why do we do it? Os insetos vão morrer e não sei se eles sabem disso, mas eles ainda vão para lá. É como a gente quando peca, que sabe que isso vai ser ruim, mas a gente continua fazendo isso. I think Satan does it because of the same reason, and like he knew that killing Jesus would be like exactly what God wanted to happen, but he did it anyways. It's like it was too strong to resist. Ele sabia que Cristo ia morrer. Pode falar isso? Que ele sabia que matar Cristo era exatamente o plano de Deus, assim, era para redenção, mas ele fez igual, era muito forte para poder resistir isso, a tentação. Okay, do we agree with that? Do we agree that Satan knew that if he killed Christ, that would be exactly what God wanted, and he still knowingly did it anyway?
A gente concorda com isso, que Satanás sabia que se ele tivesse matado Cristo, isso seria exatamente o que Deus queria, e ele ainda assim faz isso intencionalmente. Anyone? Alguém? Sister Carol. Irmã Carol. So we have a couple different questions on the floor. Então, a gente tem algumas perguntas disponíveis aí. So the first one we have is the first couple are regarding this line. A primeira é sobre essa linha. Did Satan know he was doing this? Satanás sabia que ele estava fazendo isso? And what does he know about specifically the destiny of Russia? E o que é que ele sabe especificamente sobre o destino da Rússia? And E Brother Andreas just raised the question that Satan knew he was going to be going right into Christ's plans, into God's plans, when he killed Christ, but he did it anyway. It was just too strong to resist because he was there. então, como o irmão Andrés disse, Satanás sabia que ele estava indo cumprir o plano de Deus, e ele não conseguia resistir isso, então ele ia da mesma forma. What is the question? So let's talk about did Christ know, or did Satan know? Did Satan know when he killed Christ when he planned to kill Christ that was exactly what God wanted? Vamos falar primeiro sobre Satanás sabendo o plano de Deus. Então, quando ele planejou matar Cristo, ele sabia disso. I'm having difficulty with this. Oh, sorry, that was a long one. Did Satan know Satanás sabia when he killed Christ, que quando ele matou Cristo, or when he was planning to kill Christ, ou quando ele estava planejando matar Cristo, that this was exactly what God wanted? que isso era exatamente o que Deus queria? Acho que não. Eu acho She que doesn't think so. ele... Eu tenho a impressão de que ele achava que Jesus ia morrer mesmo, assim. I'm under the impression that he thought that Jesus would die. That would die? Would die. What do you mean would? Can you explain that? Você pode explicar isso? I don't understand that last part. Ele não entende a última parte. Eu não sei muito bem, mas eu acho que ele realmente acreditava que quando Jesus morreu, ele... I don't know very well, but I believe that he really had this belief that when Jesus died, Ele tinha, de fato, morrido. Ele de fato ia morrer, assim. Não que ele era propósito de Deus que ele viesse, morresse crucificado e o povo não aceitasse ele. he really thought that Jesus would have died, and he wouldn't think that when Jesus died, Jesus came, the people would crucify him. Okay. So she's suggesting that Satan didn't know, that he was not aware of that. Então ela está sugerindo que Satanás não sabia e que ele não estava consciente disso. So what was he going to get out of it? What did he think he would get out of it by killing Christ? O que você acha que ele iria conseguir com isso? O que seria o produto final que ele iria conseguir ao matar Cristo? Eu acho que ele pensava que, como o povo de Cristo tinha rejeitado a ele, ele iria rejeitar o povo. So she thinks that as God's people would have rejected him, he would have rejected the people.
E o resto do mundo, His né? Que já estava em trevas. So can you say that again? He thinks that as Or if you can explain that. ele está perguntando se você pode explicar isso de novo. Eu acho que ele. Eu não sei o que ele pensa, né? Mas talvez. O próprio povo de Deus tendo crucificado a Cristo. It may be that his own people have been killing him. Yes. Então, que seriam os depositários da lei de Deus. Então, Cristo As depositaries voltaria. of God's law. Então, esse povo seria rejeitado e o resto do mundo já também, né? So Já these vão em people would trevas. have been rejected as the world Would be what? Say it like rejected. that. Who would be rejected? The people who killed him, his people. As a means to hurt God's people. É como se fosse um meio para atingir o povo de Deus, então. Isso, para romper de vez o laço entre a humanidade e Deus, assim, destruir a ponte. To break at once the connection between God and humanity. Okay. Ok. So Sister Solange and then Brother Pedro. Irmã Solange, então, irmão Pedro. So I think so that the Satan he don't know that he was doing because Acho que Satanás não sabe que ele está fazendo isso, cumprindo a história. for example if you see the line that he make it Se você olha a linha essa linha, we can see that it's just in a short time the period that he the development all the event. Você consegue ver que ele faz todos esses eventos nesse período curto de tempo. He tried to imitate the line that Jesus designed for us. Ele tenta imitar a linha que Cristo construiu para nós. In 40 years, 4 years. for example, Jesus took from 1840 to 1844. Por exemplo, Jesus de 1840 a 1844, He developed all this process for us. ele fez todo esse processo para nós. And Satan just making 1 year, maybe 2 years. E Satanás está fazendo talvez em só 1 ano ou 2 anos. We can see that he can predict the future, or like God, for example, the end from the beginning, because it's just in a short time. This is according with the Ellen White say that the Satan he can declare the end from the beginning. Então, você pode ver que Satanás não consegue declarar o fim desde o princípio, porque ele faz nesse pequeno tempo, e isso está de acordo com Ellen White quando ela diz que Satanás não pode declarar o fim desde o princípio. And Ellen White also say that the Satan, when he makes the woman fall The woman? or commit sin. Ok. Então, isso também está de acordo com quando Ellen White diz que Satanás faria a mulher pecar. He knew that this is the perdition from himself. Ele sabia que isso seria a perdição para ele mesmo. And in the case of Russia and the Catholic Church, Então, no caso de Rússia e da Igreja Católica, if you see for the Catholic Church, you can say that they forget him in some way. They forget Satan. The Catholic Church. Yeah. Você pode ver que a Igreja Católica se esqueceu de Satanás da mesma forma. For example, and this is his own people is against to him, or he forget him, and Russia also they are fighting for interesting
Então você vê que seu próprio povo esqueceu ele, a Igreja Católica e também a Rússia. Então você vê que as pessoas estão brigando por causa dele? Não. No, for their own interesting. Por seus próprios interesses. Can you repeat the part about Russia? I didn't quite understand that. Você pode repetir a parte sobre a Rússia? Eu não sei se eu entendi isso. For example, Russia has the same proposed Purpose? purpose that the Catholic Church. A Rússia tem o mesmo propósito, por exemplo, do que a Igreja Católica. Which is what? Que é o quê? The exaltation, for example, govern the world. Okay. Exaltação para simplesmente para governar o mundo. Because they are selfish people. Is this the risks that the Satan have to pass for when he make the people sing or fall? Por causa de orgulho ou egoísmo, Satanás tem que passar. Because it's the selfishness is the cause is because Satan knows that the people is turning against him. Porque por causa de egoísmo, ele sabe que as pessoas vão estar se tornando contra ele. When I read the biography of Lucia, Quando eu Lucia? Lucia. Yeah, Lucia. Lucia or Lucia, depending on how you say it. Quando eu li a biografia de Lúcia, she explained that Russia tried to conquer the world for exaltation the one man or a few men. meios. A última parte eu não entendi. She explained that Russia trying to conquer the world for exaltation means a few men. Ela explica porque a Rússia estava tentando conquistar o mundo por exaltação de poucos homens. Yeah. Yes, do you understand my point? The last part I didn't understand. I've been following. There's just that last sentence. Essa última For- parte, The part that you asked clarification on. essa parte que eu perguntei, essa parte que ele não entendeu. Can you repeat your question? Que Do you know você what I'm disse talking about? Where you just asked her to say men or man. Okay, I didn't understand that part. Então, a pergunta é que ele não entendeu essa parte onde você fala de exaltação de alguns homens. This is the selfishness that they show against to Satan, for example. This is selfish that... Selfishness. Ok. Esse é o egoísmo que eles estão mostrando contra Satanás. Do you understand? It's his people that is against himself. It's like in the line of Jesus, the people of Jesus, the people of God, it was against Jesus. Então, seu próprio povo está se rebelando contra ele, como no tempo de Cristo, seu próprio povo está se rebelando contra ele. Okay. Yeah. Ok. Brother Pedro? Irmão Pedro, I wanted to say, eu queria dizer, not having a good question over the issue of the reform line, não tendo uma boa pergunta ou Resposta. sobre essa questão da linha de reforma, but taking in consideration the history of Christ and mas tomando em Satan, consideração a história de Cristo, I believe Satan was just doing his best to make him fall. to make? Make Christ fall. Makes Satanás está fazendo o seu melhor para fazer Cristo cair. and Sister White explains that A irmã White explica isso. You know where? I believe it's not only in the Desire of Ages but also in earlier writings when she said that he was trying to
in the Desire of Ages and early writings, Eu creio que talvez ou em Desejados das Nações ou Primeiros Escritos, a irmã White explica que that he was trying to make the most painful path for Christ on earth. que ele estava tentando fazer o mais terrível Path. caminho, caminho mais terrível para Cristo. And doing so, E ao fazer isso, he knows ultimately the Jews are going to kill him. ele sabia que por fim os judeus iriam matá-lo, Because he cannot control man's heart. porque ele não pode controlar o coração dos homens. He inspires them to hate Christ, Ele os inspira a matar Cristo, and in doing so, he expects Christ to make a mistake. e ao fazer isso ele espera que Cristo cometa um erro. But ultimately, Christ is going to die, so he wants just Christ to sin. Ultimately, Christ is going to die, como resultado, Cristo vai morrer and he expects him to sin, at least before he dies. e ele espera que ele peque, pelo menos antes que ele morra. So that's something I picked up from the spirit of prophecy. Então, isso é algo que eu peguei no espírito de profecia. And So he knows that Christ has to die, but he wants to make it as difficult as possible and try to get him to sin. Então, ele Yes. sabe que Cristo vai morrer, mas ele quer fazer o mais difícil, a forma mais difícil para que ele possa pecar. Okay. Brother Gabriel, then Sister Nelsie, and then Brother Howard. I found an interesting quote, Eu encontrei uma citação interessante, and I think it's worth sharing. Okay. então eu acho que é bom eu compartilhar. It's found in the book Confrontation, C-O-N, 18.3, which is in Portuguese, No Encontrado Deserto da Tentação, é encontrado no livro Deserto da Tentação, 22.3. 22.3. And there are in particular 3 paragraphs that I found to be But- interesting. Particularmente 2 parágrafos Okay. que eu... 18.3 forward or till Yeah, 18.3? forward. 22.4 em diante. Maybe we could just Let's go read through 'em. quickly through it, and I think there's some interesting things are being said in regard to Satan understanding the reform law and not, because I feel we drifting a little bit away from this initial question. Eu só digo que eu acho que aqui tem coisas importantes sobre a pergunta inicial, não? Se Satanás sabe alguma coisa sobre a linha de reforma. E eu acho que a gente está saindo um pouco dessa pergunta inicial. A referência. 22.3, DT. Deserto da Tentação. So we want to read 18.3. Consigo achar. Through 19.1, 19.2, and then skip to 21, the first part only. Okay. Okay, cool. Should I read? You read. I don't know. You can read, if you read one paragraph at a time, and I'll read while you read, I guess. In Português. In Portuguese. Yeah, I'll read in English. Ok. Você quer ler o Wesley? Just stop after each Pode one ser. so we can Em talk about it. 22.3. Se você não quer parar nas partes que você quer. Satanás viu que se Cristo era na verdade o Filho de Deus, o Redentor do mundo, não seria bom para ele que o o Redentor do mundo, não seria bom para ele que o Senhor deixasse as cortes reais do céu a fim de vir a este mundo caído. So that's at the very beginning we see that he still does not understand what's going on. It's like he just know it's bad. That Então começa com ele não sabendo o que está acontecendo. Já começa ruim para ele. So let me interrupt this really quick. Então deixa eu interromper isso rapidamente. I just want to read a sentence from another paragraph. This is Christ Triumphant, page 28. Eu quero só ler uma sentença
de outro parágrafo. Isso é Keep that up though. You're gonna. wanna Cristo keep triunfante. É, what is it called? that. Christ triumphant, page 28. A página 28. And it starts with when Adam and Eve. É, And I just want to read a sentence at the bottom. então, isso em português é 25.5. Christ triumphant, page 28, paragraph. Is that 5? Paragraph 5. 25.5 em português. And I just want to read one sentence that helps also what Brother Gabriel's saying on this. E eu gostaria de ler só uma sentença que nos ajuda com também o que o irmão Gabriel está nos It's near the mostrando. end of the paragraph. É quase no fim do parágrafo. Satan knew that although he had succeeded in making human beings sin, although he had led them to believe his lie and to question God, although he had succeeded in depriving human nature, some arrangement had been made whereby the being who had fallen would be placed on vantage ground, their nature renewed in godliness. Satanás soube que, embora tivesse obtido êxito em fazer com que os seres humanos pecassem, embora os houvesse levado a crer em sua mentira e questionar a Deus, embora tivesse sido bem-sucedido em depravar a natureza humana, alguma providência fora tomada, mediante a qual os seres caídos seriam colocados em posição vantajosa, sua natureza renovada em piedade. So all I want to pick up here with what Brother Gabriel is saying is that after Genesis 3:15, O que eu quero pegar desse texto, junto com o que o irmão Gabriel está dizendo, é que depois de Gênesis 3:15, all Satan knew was it was bad. He knew something happened and that it was bad. tudo que Satanás sabia era que estava mal. Depois disso tudo acontecer, ele sabia que essas coisas não estavam bem. Okay, sorry. for that Okay. interruption. Thank you. Então, continuando, temia que o seu poder, a partir desse tempo, fosse limitado e que os seus enganos fossem discernidos e expostos, e sua influência sobre o homem fosse enfraquecida. Temia que seu domínio e controle dos reinos do mundo fossem contestados. Lembrava-se das palavras de Jeová que Jeová lhe dirigiu quando foi convocado à sua presença com Adão e Eva, a quem havia arruinado com seus enganos. Porém, inimizade entre ti e a mulher, etc. Essa declaração contém a primeira promessa evangélica feita ao homem. And then the next one is 19.1, 23.1, which I find interesting. Mas estas palavras, ao serem pronunciadas, não foram completamente entendidas por Satanás. So, Satan does not understand this first gospel promise, which was given in Genesis 3:15. Então Satanás não entendia essa promessa do evangelho em Gênesis 3:15. Sabia, porém, que continha a maldição para ele por haver seduzido o santo par. Quando Cristo se manifestou sobre a terra, Satanás temeu que ele fosse, na verdade, o prometido que iria limitar o seu poder e finalmente destruí-lo. So, at that moment, he has a clue that he's in big trouble when Christ comes to earth. Então nesse momento ele tem uma dica, uma pista de que ele está em grande problema quando Cristo viesse. And then it says, Satanás tinha um interesse peculiar em observar o desenvolvimento dos eventos que se seguiam imediatamente à queda de Adão, para saber como seu trabalho havia afetado o reino de Deus e o que o Senhor iria fazer com Adão por causa de sua desobediência. And then just skipping forward to God forbears for a time, 24.1. Então saltando para 24.1. Deus se absteve por algum tempo da execução completa da sentença de morte pronunciada sobre o homem. Satanás exultou por ter quebrado para sempre a ligação entre o céu e a terra. Estava, porém, totalmente enganado e desapontado. So he was disappointed. That's where I stopped. Right? Say that again?
I stop where it says that Satan was greatly mistaken and disappointed. Okay. Yep. So what I'm saying is that Satan tries to keep up with the plan of redemption. O que eu estou dizendo é que Satanás tenta se manter, acompanhar o plano da redenção. So at first he does not know anything, and then he kind of sees what the plan will be. Então, no início ele não sabe tudo e então depois ele começa a ver como que o plano vai ser. And he does indeed have a particular interest in watching the development of events. Então, na verdade, ele tem um interesse particular em acompanhar esses eventos. Which is what we call study prophecy or the reform lines. Que é o que a gente chama de estudar profecia e linhas de reforma. So I don't know if I think this adds to our question. Então, acho que isso adiciona para a nossa pergunta. Okay. We'll tie this information back in shortly. A gente vai amarrar essa informação em alguns momentos, em alguns segundos. Sister Nelsie, you were first. Irmã Nelsie, você era a primeira. Or did you have a question? Você tinha uma pergunta? No, she didn't want to say. You don't want to. You had one, but you don't want to say it now. Você tinha, mas agora não quer mais dizer. She didn't have a question. Oh, were you just passing the microphone to Brother Rafa? Você só tá. Yes. Só We'll que come back to you after that. Depois disso, então, a gente vai voltar a você. Start thinking. Comece a pensar. eu só queria adicionar um texto que eu também encontrei em Forbes 1173, parágrafo 3. Ele quer adicionar um texto que ele também encontrou em 4BC 1173, paragraph 3. English. That's it. What? Okay. É, First half of that was in Portuguese. eu acho que ajuda nesse contexto. What word is this? Oh, SDA Bible Commentary. Yeah. 4BC 1173, Isso, parágrafo 3. 3. Are you reading the whole thing, or are you just going to cut into the paragraph? Você vai ler tudo ou vai pegar umas metades do parágrafo? Então, eu achei interessante. Não sei se tá o parágrafo todo, porque eu peguei no comentário bíblico que tem na Bíblia. I'm not sure if it's all because I draw it from another source. Okay. So maybe it's cut. Okay. Com isso, vemos que as agências celestes têm de lidar com obstáculos para que o propósito de Deus seja cumprido em seu tempo. O rei da Pérsia era controlado pelo mais alto dos anjos maus. Ele se recusou, como fez Faraó, a obedecer à palavra do Senhor. Gabriel declarou: ele me suportou 21 dias por suas representações contra os judeus. Mas Miguel veio em socorro e então permaneceu com os reis da Pérsia, mantendo os poderes sob controle, dando conselhos corretos contra os maus conselhos. Então, aqui, nessa primeira parte, eu só vejo Satanás tentando atrapalhar o cumprimento dos planos de Deus. So this first part, the only thing I can see is that Satan is trying to disturb God's plan. E o restante do parágrafo acho que ajudou muito mais. The rest of the Diz paragraph, I assim: think é it's propósito more- de Deus levar adiante a sua obra em linhas corretas, de maneira a promover a sua glória. Mas Satanás está sempre tentando contrafazer o propósito de Deus. Somente humilhando-se diante de Deus, os servos de Deus podem avançar em sua obra. Eu achei que mais essas duas frases aqui. Que é propósito de Deus levar a sua obra por linhas corretas e
Satanás está tentando sempre contrafazer, um trabalho contra a isso. E eu acho que o contrário de linha correta Two sentences. Mhm. God's purpose, Mhm. correct lines, counterwork God's purpose. Okay. And what's your conclusion with that? Summarize what your thought is about it. Então agora resuma qual é a sua conclusão e suas ideias sobre isso. Então, eu acho que nas linhas corretas So ele I think está the lutando correct contra lines, that he's counterworking para que não aconteça. in order that it doesn't happen. E quando ele fala contra fazer os propósitos de Deus, eu acho que não seria somente isso. So when it says that it's counterwork God's purpose, I don't think it's only that. Não sei se ficaria implícito, porque quando você contrafaz algo, você está fazendo aquilo de outra forma. I don't know if that's implicit, but when you counterwork Então, se tem uma linha it's, correta, you're doing something. Mhm. então se tem uma linha correta, ele está fazendo uma outra linha. So if you have a correct line, he's doing another line. Okay. All right. Sister Nelsie, Irmã Nelsie, we'll come back to you. What do you think about all this? o que você pensa sobre isso tudo? You're being quiet. Você tem estado quieta. Sister Najla, you're next. Irmã Nájila, você é a próxima. No formulé algo así, no logro formular porque son muchas cosas y no sabría qué pensar, qué es lo que él realmente está pensando, pero por lo que puedo ver, I haven't formulated anything because it's a lot of things and I couldn't think about all the implications or all the parts of this. él al parecer no es consciente de, Satanás no es consciente de lo que está haciendo, o sea, que está cumpliendo realmente la palabra. He's Que- not conscious of he being fulfilling the word. Que Dios dejó para nosotros. Pode falar de novo? That God has given to us. Que está cumpliendo todo. Y tenía otro pensamiento. Pero... Ay, olvidé algo que iba a decir. She forgot what she was going to say. Okay. So, summarize what you said so far. Faça um pequeno resumo do que você disse até agora. Ese es un pequeño resumen. It's already a summary. Summarize your summary. Summarize your summary, and it will come back to you. Então, resuma o seu resumo e a gente vai voltar. Como? Resuma o seu resumo que você já fez. Que él no es consciente de que todo lo que está, tampoco tiene conocimiento, por algo estudia él diligentemente, que está cumpliendo realmente todo lo que Dios dejó para nosotros. O bueno, también Dios revela lo que Eu él não hace. consigo traduzir isso tudo. Você tem que falar de novo em pequeno. E alto. Que él no está consciente de que... He is not conscious of. Ay, estoy olvidando las cosas. Que está cumpliendo lo que Dios dejó para nosotros. That escrito. he's fulfilling what God has given to us. Sí, y bueno, él... Okay. So, let me ask you this question. Então, deixa eu te fazer essa pergunta. So you're saying he doesn't know. So you're saying he doesn't. Let me ask a qualifying question first. Does he? So you're saying he doesn't know that he's fulfilling the words that are given to us. Você está dizendo que ele não está consciente que ele está cumprindo as palavras que são dadas a nós? Sí, las palabras de Dios. Yes, the word of God. So let me give you a situation. Então deixa eu te dar uma situação. And I might be wrong in comparing these two, and I would like
criticism if you think it's a bad parallel. Então talvez posso estar fazendo mal essa comparação e você pode criticar se isso está bem ou não. So we teach that the priests represent the 144,000. Então a gente ensina que os sacerdotes representam os 144 mil. We're all familiar with that, at least at a vague level. Pelo menos num nível mais vago, a gente está todos familiarizados com isso. So if you're, yes, no? Sim ou não? Sí. So if you're in this room, you represent, and you're hearing this message today, you represent a priest. Então, se você está aqui hoje, nessa sala, e você participa dessa mensagem hoje, você é um sacerdote. I'm going to erase our Fatima line. Eu vou apagar a nossa linha de Fátima. Okay. So we know that that we're priests, and the priest close of probation is at Raphia. A gente sabe que nós somos sacerdotes e o fechamento da porta da graça para os sacerdotes é em Ráfia. And you're standing right here. E você está bem aqui. So you know Então você sabe that this event is about to happen. Você sabe que esse evento está prestes a acontecer. And that event is going to be, and what happens at your close of probation? Então, o que acontece no seu fechamento da porta da graça? Your plan of salvation is finished. O seu plano Your de personal plan of salvação salvation is finished. pessoal, o seu plano de salvação pessoal acaba. For good or for bad. Seja para o resultado bom ou ruim. So you know that. Então você sabe isso. We know that. Nós sabemos That's isso. the message we proclaim, we teach, we're preparing for. Essa é a mensagem que nós ensinamos, proclamamos, estamos nos preparando. We know that from this point, E a gente sabe que deste ponto, our relationship with God is, in terms of being lost or saved, is finished. a gente sabe que desse ponto em diante, o nosso relacionamento com Deus, nos termos de estar salvos ou perdidos, acaba. We know that we're going to grow in grace. We're going to grow in knowledge and depth of information and experience. A gente sabe que a gente vai crescer em graça, profundidade de conhecimento, experiência. But in terms of a sin and not sin relationship with the Lord, we're done. Mas em termos de pecar e não pecar no nosso relacionamento com Deus, isso já está terminado. And in some way, we no longer have an intercessor. E de alguma forma, a gente não tem mais um intercessor. Though, we could debate, we could talk about that aspect. Embora a gente poderia falar sobre esse aspecto. So you know that. Então você sabe You isso. teach that. You believe that. Você ensina isso e você acredita nisso. And we know that from Raphia you have Panium. E a gente sabe que depois de Ráfia, a partir de Ráfia, você então tem Pânio, You have the Sunday law, você tem o decreto dominical and you have the actual close of probation. e você tem Daniel 12:1. a verdadeiro fechamento da porta da graça, Daniel 12:1. You know all of that. Você sabe tudo isso. So, the first thing I want us to think about A primeira coisa, então, que eu quero que nós pensemos is, you know Raphia is going to happen, and you know it represents a bad event, in terms of the world. você sabe An que escalation of badness. I don't know the right, an escalation of, I don't know the word I'm thinking of. você sabe que Ráfia vai The acontecer. condition of the world gets worse. Ok. Você sabe que Ráfia vai acontecer e que isso vai se desenvolver de forma que a condição do mundo vai ficando cada vez pior. And you know that at Panium it gets worse. Então, em Pânio vai ficar pior. At the Sunday law it gets worse. Vai ficar ainda pior no decreto dominical. And at the close of probation it gets the worst. Então, no fechamento da porta da graça não tem como ficar pior
porque And vai you know ficar that muito ruim. at each one of these steps, there's going to be persecution, increased persecution. E você sabe que cada um desses passos vai ter aumento de perseguição. You know Você sabe that at the Sunday law, from Sunday law, or you know by the close of probation, e você sabe que quando chega no fechamento da porta da graça, there's going to be a huge bloodbath in the world, vai ter havido um grande derramamento de sangue no mundo. and that the whole world is going to be thrown into disarray. E que todo mundo vai ser jogado num desarranjo. So you know all of those things. Então você sabe todas essas coisas. So you understand how bad the world is, and you understand what your relationship with the Lord is. Então I want você us to sabe see those two things. quão ruim está o mundo e você sabe sobre o seu relacionamento com Deus. So Sister White has a quotation Então o irmão White tem um texto where she says that we're going to give a message at the Sunday law, onde ela diz que nós vamos receber uma mensagem no decreto dominical and what's going to happen is that a storm of opposition, or not a storm, a opposition will break upon God's people when they give this message. e o que ela diz é que uma oposição vai inundar ou vai vir contra o povo de Deus quando eles começam a dar essa mensagem. And what does she say about that? E o que ela diz sobre isso? In Great Controversy, this is Great Controversy, chapter 38. Isso está no Grande Conflito, capítulo 38. So they're going to give a message, Eles vão dar uma mensagem and Sister White says e a irmã White diz that if they had only known the effects of their message, they would have held their peace. A irmã White diz que se eles pelo menos soubessem o efeito que suas mensagens causariam, eles teriam ficado em silêncio. And maybe some of us are familiar with that quotation. We've said it, we've talked about it before. Talvez alguns de nós está familiarizado com esse texto, a gente já falou sobre isso anteriormente. And what I'm telling you, or I'm telling everyone, E o que eu estou dizendo a vocês, estou dizendo a cada um, is that it blows my mind é de que isso me deixa bem perplexo. that we can stand here É, or have this conversation é de que a gente pode estar aqui e ter essa conversa and know that that's going to happen, e saber que isso vai acontecer. and yet we're still going to have that thought there. E ainda assim a gente vai ainda ter esse mesmo pensamento lá. We're standing here and we know as we get closer to the Sunday law, we'll know more and more about what's going to happen. E ao nos aproximarmos mais do decreto dominical, a gente sabe mais e mais do que vai acontecer. It's amazing to me that we can still know and fulfill that prophecy. Para mim é maravilhoso saber que a gente sabe isso e ainda assim a gente vai cumprir aquela profecia. So we know beforehand what's going to happen, and Então- yet we're still going to fall into that trap of having that thought and making that declaration here. Então a gente sabe o que vai acontecer e ainda assim a gente vai seguir para aquela armadilha ou para aquele ponto onde a gente vai fazer essa mesma declaração aqui. Let me give you one more. Deixa eu te dar mais um So exemplo. there's one at the Sunday law, this where she says you're going to do something, and you know you're going to do it, and you're still going to do it. Ela tem esse decreto dominical que ela diz que você sabe alguma coisa, você sabe que você vai fazer isso, sabe o que vai acontecer e ainda assim vai fazer isso. Okay, time of trouble. Então o tempo de angústia. So you know back here Então aqui atrás você sabe that your relationship with the Lord is fixed, que o seu relacionamento com Deus está determinado. that your door is closed, Seu fechamento a porta está fechada and that everything after that point is, in a lot of ways, for someone else. e tudo depois desse ponto, de várias formas, é para outras pessoas. Though you do benefit from the experience. Though you do benefit from the experience. Embora você receba benefícios da experiência. And we were just discussing, we just mentioned, E a gente estava agora mesmo discutindo e mencionando that the priest, the person standing here, que os sacerdotes, a pessoa que está aqui, is the same person é a mesma pessoa that will stand here que estará aqui in the time of trouble. no tempo de angústia. And everyone in between
And our understanding right now is will have died. Every faithful will have died, other than the priests. E todo Which mundo represent the e todo mundo 144,000. que está aqui no meio, todas as outras pessoas que estão aqui, elas vão morrer. So Sister White has a passage Os que não são sacerdotes. Então, a irmã White where she, also in the Great Controversy, tem uma passagem onde também no grande conflito, where she says that God's people onde ela diz que o povo de Deus, during this time are going to question their beliefs durante or esse tempo, their experience with the Lord. vão questionar suas crenças e sua experiência com Deus. That she says that they feel as if they've not been forgiven for something, that they have a secret sin that they have not been repentant of. Onde eles vão ter esse sentimento de que eles não vão que não tinham se arrependido completamente, de que eles possam ter esses segredos secretos que eles não se arrependeram. So they feel as if the relationship with the Lord isn't correct in this moment. Então eles sentem como se o relacionamento deles nesse momento está incorreto. But what do they know? Mas o que eles sabem? O fechamento da porta da graça. They know that Eles sabem que all these waymarks ago, todos esses marcos proféticos que passaram that years ago, anos atrás, that their probation had closed que o fechamento da porta da graça deles havia fechado. and they passed the test. E eles passaram no teste. So how can they have the thought Então, como é que eles podem ter esse pensamento that their relationship isn't correct, que, that they have some problem? que o relacionamento deles está incorreto, de que eles têm um problema? Let me add another layer onto that. Deixa eu te adicionar mais uma camada em cima disso. Let's not say they. Vamos dizer que não são eles. Let's say us. Vamos dizer que somos nós. We know today Nós sabemos hoje that our probation is about to close que nossa graça está prestes a se findar and our eternal destiny will be fixed. e que o nosso destino eterno vai ser determinado. How are we, Como é que nós, who know this, sabendo disso, going to come to this point vai chegar a esse ponto and think that something went wrong e achar que alguma coisa aconteceu errado and still fulfill the prophecy? e ainda assim cumprir a profecia? For me, that's amazing. Para mim isso é maravilhoso. So you have these two examples Então você tem esses dois exemplos where we know what we're going to do, where we know what Sister White says we're going to do something, and we wouldn't think we would do it, but we'll still fall into that trap. A irmã White tem esses dois exemplos onde ela diz que nós vamos fazer isso e a gente acha que a gente não vai fazer isso e ainda assim a gente vai cair nisso. And I'm thinking that might have a bearing on this conversation with Satan. Então eu acho que isso possa ter um peso nessa conversa sobre Satanás. I think he has limited information, like we do, Eu acho que ele tem informações limitadas, como a gente. and there's certain things he knows and there's certain things he doesn't know. Então existem algumas coisas que ele sabe, algumas coisas que ele não sabe. And somehow he's still going to fulfill that. E de alguma forma ele ainda vai cumprir isso. Sister Nashla, Irmã Nájila, what do you think about all of this? o que você pensa sobre isso tudo? We'll go to Sister Najla, then Sister Chris, and then Brother Gabriel. Irmã Nájila, You irmã had your Cris, hand up. então depois Gabriel, não, Felipe. You did, though. Yeah, you did. Okay. Brother Philip. A gente começou comentando ou questionando se Satanás sabia We started by questioning if Satan knew que ele estava fazendo exatamente o que Deus já havia dito. that if he was doing fulfilling exactly what God has predicted. E eu acredito que em parte sim. So I think partially yes, E acredito que parte também não, porque assim como o conhecimento de muitas coisas é limitado para nós, so é partially limitado not. para ele. Because as knowledge is limited to us, it's also limited to him. No exemplo de quando Cristo veio ao mundo, So in the example of Jesus when he came to the world,
Satanás não sabia exatamente qual era o plano divino. Satan didn't know exactly what was God's plan, Mas ele sabia que para ele ele sabia que ele não de forma alguma teria escapatória assim. Ele sabe que ele está derrotado, ele é derrotado. he knew that somehow that he didn't have a escape, that he was overcome already. Então eu acredito que todas as suas ações sempre vão girar em torno de causar algum mal para Deus, e foi exatamente isso que ele fez quando Cristo veio ao mundo. Ele So I believe that every action is purpose to cause hurt God. E quando Cristo veio ao mundo, ele não sabia que ele veio pelo propósito que realmente veio. So when Christ came to the world, he didn't know that Christ came for the purpose he wanted to fulfill here. Então ele viu ali uma oportunidade de separar a terra de Deus, de separar, de dar fim à misericórdia divina. So he saw them opportunity to put an end to God's mercy and to separate humanity and divinity. Nós sabemos que o único que pode ver o fim desde o começo é Deus. And we know that the only person, the only one that can have the ability to see the end from the beginning is God. Então eu acredito que todas essas coisas são tentativas sem muita base de informação sobre o que vai acontecer. So I believe all those attempts are something that they don't have many information of what is going to take place. So it's an attempt without all the knowledge. Uma tentativa de separar mais e mais o povo de Deus. And it's an attempt of separate more and more the people of God from Him. Sister Chris? Irmã Cris? Penso que I believe diante de todos os comentários, that after all those comments de pensamentos que vêm à minha mente, and there are thoughts that comes to my mind, é que Satanás só pode saber os eventos ou as coisas que vão ocorrer Satan only can knows the events and things that's going to take place de acordo com o que Deus revela para os seus servos. According to what God reveals to His servants. Porque ele pode ser um estudante diligente da Bíblia, Because Satan can be a diligent student of Bible, mas ele não tem o auxílio do Espírito Santo. but he doesn't have the support or the help of the Holy Spirit. E é ele quem convence e que traz as coisas de Deus para nós. And the Holy Spirit is the one that brings God's things and conviction to us. Mas Deus disse que não faria nada sem antes revelar para os seus servos. But God says that He wouldn't do anything before revealing to His servants. E Satanás, sabendo disso, então, fica como... Acho que o texto sugeriu isso que o Gabriel leu, de que ele vai como um observador, esperando para que ele haja, assim. So Satan, knowing that he will be observing God's people, I think Gabriel has this quote that portrays this idea that he's observing to see what is going on. Um exemplo disso que me vem à mente, que já vi em estudos aqui, An example of that I saw in studies that were given here estudos anteriores a estes, before those studies.
seria Deus ter colocado a mão na data de 1843. was when God covered this church in the date of 1843. De forma que ele estaria protegendo seu povo So, in order to protect his people das ações de Satanás em cima de atrapalhar isso. of the deceptions of Satan to prevent God's people to go through and experience. Seria mais ou menos isso, assim, o pensamento. Yeah, that's my thought. Thank you. Thank you. Obrigado. Brother Phil? Eu acho que, com relação às duas perguntas, So, in relation to those two questions, com relação ao movimento de Fátima e todos os acontecimentos, so in relation to this movement of Fatima and the events, que Satanás já tinha informação suficiente, com base nos movimentos reformatórios já tinham acontecido, Satan has already he had a lot of knowledge based upon the reformatory movements that haven't taken place. para conseguir fazer tentar imitar essa obra. To try to imitate this work, E como a gente sabe que não existe ao acaso, né? As coisas não são ao acaso, não tem como ser uma coincidência. And as we know that those things are not coincidence. E com relação a se ele sabia ou não que se Jesus tinha que morrer na cruz, por exemplo, As we know that by fact, and as in relation to if he knew or not, if Jesus would have to die at the cross, eu acho que ele sabia um ponto, porque ele só acreditava que antes disso acontecer, I think he knew one point, at some point, em que Jesus ia desistir ou ele não ia talvez não suportar. that Christ before it happened, that Christ would have known that. Eu não entendi essa parte. Que Cristo ia desistir, ia pecar antes, He usar os seus thought that poderes. Christ would give up. E porque, por exemplo, os judeus entendiam de forma equivocada Because, for instance, the Jews understood wrongly que Jesus ia ser um rei terrestre. that Jesus would become temporal king. E isso só pode ter essa interpretação errada das escrituras So this misunderstanding of scriptures só podem ter tido origem em Satanás mesmo. could only have his origin in Satan, from Satan. Então ele sabe a importância de não deixar que eles interpretassem corretamente as escrituras. So he knew the importance of not allowing them to interpret correctly scriptures Para que eles não vissem quem Jesus era. so that they couldn't see who Jesus was. E eu acho que é isso que ele sempre faz. Ele consegue. Estava revelado que Jesus ia vir, então acho que ele sabia. So I think that's what he does. It was revealed that Christ was going to come, so he knew. Yeah, and I think I agree with the fact that at some point he figured it out. Então eu acho que eu concordo com o fato de que em algum momento ele descobriu isso, ele That quote we read, percebeu isso. that quote we read from that Gabriel brought up. Aquele texto que a gente leu que Gabriel nos trouxe.
it paints a picture that Satan didn't fully know about the plan of redemption with the time of at the time of Adam and Eve. Mostra, ilustra que Satanás não sabia sobre o plano da redenção lá no tempo de Adão e Eva. And then he realizes something's happening, and right after Adam and Eve, right after Christ gives them Genesis 3:15, he realizes that there's been a way of escape for them. Então, logo depois que Jesus dá para eles, o casal, Gênesis 3:15, ele se dá conta de que existe uma forma de escapar do problema. Then he realizes. Então ele se dá conta. Then he realizes that when Christ comes to earth, ele se dá conta de que quando Cristo chega à Terra, that it's bad for him. Isso é ruim para ele. But he doesn't know why. Mas ele não sabe por quê. He doesn't fully understand it, except for that this must be really important. Ele não entende isso, exceto que isso deve ser muito importante. And so I'd suggest that at the beginning of the beginning of Christ's arrival to earth, então eu gostaria de sugerir que no início da vinda de Cristo à Terra, Satan doesn't realize it. Satanás não entende isso. But I think that at some point in the reform line before the cross, he figures it out. Mas eu acho que em algum ponto, antes do fim da linha de reforma, ele se dá conta disso. That if Christ dies without sinning, that his kingdom will be broken. De que se Cristo morresse sem pecar, o seu reino seria destruído. O reino de Satanás. Because Sister White says that at the cross, when Christ says it is finished, Satan realizes he lost. Então, porque na cruz, quando Cristo diz está consumado, Satanás se dá conta de que ele perdeu. And so let's translate that to this history. Então vamos traduzir isso para essa história. I think with the story of first off with the counterfeit work. Então, firstly with the counterfeit work. Primeiro com a história da obra de contrafação. I think Satan's doing it intentionally. Eu acho que Satanás está fazendo isso de forma intencional. And I think he's trying to counterfeit that work. E eu acho que ele está tentando contrafazer aquela obra. To show that he can be like God. Para mostrar que ele poderia ser como Deus. That if God can make reform lines. De que se Deus pode fazer linhas de reforma. So can Satan. Então assim também Satanás pode. Ele pode fazer sua própria linha de reforma. As a symbol of his own power. Como um símbolo do seu próprio poder. And he just counterfeits the work, the same. He plagiarizes the template. Então ele neutraliza esse trabalho, ele plagia esse trabalho. It's not his template. He just steals it and fills in the blanks. Não é o modelo dele, ele só rouba e completa as partes em branco. And we only have 5 minutes left, so I'm going to hold off on talking about Russia. A gente só tem mais alguns minutos sobrando, então a gente vai segurar aqui e falar um pouco sobre a Rússia. And we'll talk about that first thing Monday or Sunday. E a gente vai falar sobre essa primeira coisa no domingo. But I think it's a similar case with Russia. Mas eu acho que é algo similar, um caso similar com a Rússia. I don't think Satan fully understood the role of Russia at the time when he made the prophecy. Eu não acho que Satanás entendia o papel de Cristo quando ele when Satan told in 1917 when Satan told the children to make this idea about dedicating or consecrating Russia. Ele não sabia. But what is the first part? I don't think Satan knew about the role of Russia. Eu não acho que Satanás. In 1917. Eu não acho que Satanás sabia completamente o papel da Rússia em 1917 quando ele avisou para Lúcia. And we'll talk about that Sunday. E a gente vai falar sobre isso no domingo. Okay. Yep. Posso adicionar alguma coisa? Just in relation to Russia in 1917. Então, quanto à Rússia em 1917, I think Satan knows one thing very well.
Eu acho que Satanás sabe de algo muito bem. He knew Ele sabia the movement that were taking place in Russia que o movimento que estava acontecendo na Rússia were exactly the same when he lost the control of France. era exatamente o mesmo que quando ele perdeu o controle da França, When he lost control of France. Yeah, of the French Revolution. na Revolução Francesa. So what I believe is he was foreseeing Então o que eu acredito é que ele estava prevendo that Russia was building not only the Soviet Union, que a Rússia, that Russia was not only building the Soviet Union, que a Rússia não estava simplesmente construindo a União Soviética, but actually he was building a worldwide empire. mas que na verdade estava construindo um império mundial. An empire that he would not control. Um império que ele não poderia controlar. So that empire would not allow him to have church and state. Então aquele império não permitiria que ele tivesse igreja e estado. Because only his church, a Catholic church, Porque somente a sua igreja, a igreja católica, and only through her, eh, and only through her, e through the somente church, através dela, it is his tool to control the kings of the earth. The Catholic Church is his tool to control the kings of the earth. a igreja católica é sua ferramenta para controlar os reis da terra. So finally, just agree with what you said. Então finalmente eu concordo com o que você disse, He didn't know all the implications of Russia, que ele não sabia todas as implicações da Rússia, but he knew Russia was building a big empire, mas ele sabia que a Rússia estava construindo um grande império. and he would not control that empire in the way he may destroy God's people. Mas ele não conseguiria controlar esse império na forma como ele a fim de destruir o povo de Deus. Amém. Okay, let's pray. Então vamos orar?